Fala galerinha do oitavo ano, tudo bem? Esse vídeo aqui é só um vídeo para a gente poder fazer a resolução dos exercícios, tá? Eu vou estar acompanhando aqui pelo meu celular, porque se eu fizer a leitura abrindo o arquivo, a câmera trava. E preste atenção aí na questão 1, que ela tem um valor de pontuação. Como é exercício, então não está valendo ponto, é só desconsiderar. Então vamos lá. Desde o surgimento, o capitalismo passou por diferentes fases de aperfeiçoamento. Assim, considerando seu processo de desenvolvimento, o capitalismo foi classificado em 3 fases: capitalismo comercial, capitalismo industrial e capitalismo financeiro. Desta forma, nas frases abaixo, há características de cada fase do capitalismo que vocês deverão completá-las, de acordo com cada fase do sistema capitalista. Então vamos para a primeira. Nessa fase de acumulação de capital, e as crescentes exigências do consumidor levaram os donos das oficinas manufatureiras a introduzir inovações de nova forma de produzir mercadorias. Foi caracterizada pela intensa utilização de máquinas a vapor. Galera, isso é fácil, né? Trabalho que deixou de ser manual, se transformou, industrializado, é o capitalismo industrial, ok? Nessa fase, ocorreu um grande aumento da produção de mercadoria, o que multiplicou os lucros e elevou a concentração do capital. Galera, também fácil. Acúmulo de capital, capitalismo comercial, ok? Terceiro, é a fase caracterizada pela integração entre o capital industrial e o capital bancário, havendo grandes operações de crédito, a fim de garantir capital para buscar inovações tecnológicas e ampliar a capacidade de produção. A união da acumulação de capital das fases anteriores do capitalismo, ou seja, do capitalismo comercial e industrial mais o capital de financiamento, vai gerar o quê? O capitalismo financeiro. Então aqui seria capitalismo financeiro, ok? Vamos para a última. Foi a fase marcada pela expansão marítima europeia, as grandes navegações iniciadas no século XV. Industrializado é o capitalismo industrial, ok? Nessa fase, ocorreu um grande aumento da produção de mercadoria, o que multiplicou os lucros e elevou a concentração do capital. Galera, também fácil. Acúmulo de capital, capitalismo comercial, ok? Terceiro, é a fase caracterizada pela integração entre o capital industrial e o capital bancário, havendo grandes operações de crédito, a fim de garantir capital para buscar inovações tecnológicas e ampliar a capacidade de produção. A união da acumulação de capital das fases anteriores do capitalismo, ou seja, do capitalismo comercial e industrial mais o capital de financiamento, vai gerar o quê? O capitalismo financeiro. Então aqui seria capitalismo financeiro, ok? Vamos para a última. Foi a fase marcada pela expansão marítima europeia, as grandes navegações iniciadas no século XV. Nesse período houve um intenso comércio de mercadorias. Também fácil, é o início do capitalismo. Início do capitalismo, a gente entra aí com o capitalismo comercial, ok? Vamos para 2. Nas alternativas descritas nesta questão, há aspectos tanto do socialismo quanto do capitalismo. Você deverá responder cada opção de acordo com a característica descrita. Não há necessidade de completar os nomes, porque tem a opção ali de marcar a lacuna, ok? Nome que foi dado à ordem política mundial em virtude das diferenças entre os sistemas econômicos, criando-se entre os países 2 polos de influência, um capitalista e outro socialista. No caso aqui, é a velha ordem mundial, no período da Guerra Fria, que é chamada de ordem bipolar, ok? Inovações tecnológicas e ampliar a capacidade de produção. A união da acumulação de capital das fases anteriores do capitalismo, ou seja, do capitalismo comercial e industrial mais o capital de financiamento, vai gerar o quê? O capitalismo financeiro. Então aqui seria capitalismo financeiro, ok? Vamos para a última. Foi a fase marcada pela expansão marítima europeia,
as grandes navegações iniciadas no século XV. Nesse período houve um intenso comércio de mercadorias. Também fácil, é o início do capitalismo. Início do capitalismo, a gente entra aí com o capitalismo comercial. Ok? Vamos para 2. Nas alternativas descritas nesta questão, há aspectos tanto do socialismo quanto do capitalismo. Você deverá responder cada opção de acordo com a característica descrita. Não há necessidade de completar os nomes porque tem a opção ali de marcar a lacuna. Ok? Nome que foi dado à ordem política mundial em virtude das diferenças entre os sistemas econômicos, criando-se entre os países dois polos de influência, um capitalista e outro socialista. No caso aqui, é a velha ordem mundial, no período da Guerra Fria, que é chamada de ordem bipolar, ok? Foi o maior símbolo da divisão do mundo entre capitalistas e socialistas. O maior símbolo no período da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Letra C. O fim deste país provocou grandes mudanças no cenário geopolítico mundial, principalmente o fim do socialismo na maioria dos países. O fim desse país que ele está falando é a União Soviética, ok? Letra D. É o principal objetivo da organização da produção, ou seja, do sistema capitalista. O principal objetivo do sistema capitalista é o que? É o lucro. Letra E. Nome dado ao modelo de socialismo instaurado ou implantado na União Soviética e no leste europeu, pois não seguiu as propostas originais. É o socialismo real, ok? Então o certo aqui ficaria a sequência ordem bipolar, Muro de Berlim, União Soviética, lucro e socialismo real, ok? Questão 3. As características do capitalismo são, exceto, no caso, a economia estatal. Todas essas aí, você tem a característica do capitalismo, exceto a economia estatal. Questão 4. No sistema capitalista, a sociedade é marcada pela tensão entre duas classes sociais, a burguesia e o proletariado. Marque a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A. A burguesia detém os meios de produção, máquinas, equipamentos, matéria-prima, terras, necessários à produção de bens e mercadorias. Já o proletariado, os trabalhadores, por não possuir os meios de produção, eles vendem a sua força de trabalho. Já está até bem claro aí essa opção, ok? A burguesia é dona dos meios de produção e os trabalhadores vendem a sua força de trabalho, ok? Questão 5. A segunda metade do século XX foi marcada pela regionalização do espaço mundial em dois sistemas de poder com interesses sociais, políticos, econômicos diferentes e opostos. Estamos falando do capitalismo e do socialismo. Nessa questão, algumas características do sistema capitalista. Então, eu tenho que associar as colunas, né? Então, número 1, concorrência, número 2, propriedade privada, número 3, economia de mercado, número 4, lucro. É o principal objetivo da organização da produção, ou seja, do sistema capitalista, é o número 4, que é o lucro. As empresas buscam oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis, que se pode obter tentando conquistar mais consumidores. Ou seja, a empresa ela vende o produto, outra empresa vende o mesmo produto e vai oferecendo a melhor qualidade. Então, no caso aqui é número 1, a concorrência. Depois, os meios de produção, indústrias, propriedades rurais, etc., pertencem predominantemente a um grupo de pessoas, né, ou uma pessoa. No caso aqui ele está falando da propriedade privada, que é onde que eu vou estar desenvolvendo qualquer tipo de atividade. E aí, a última, são as empresas que decidem como, onde, quando e onde produzir, estabelecendo os preços e as condições de circulação de mercadorias. Então, aqui no caso, a gente está falando, né, da economia de mercado, ok? Então, a numeração aqui, a sequência fica 4, 1, 2, 3, ok? Questão 6.
A imagem acima faz uma sátira sobre o período da Guerra Fria. Sobre esse momento histórico, como ficou a ordem mundial estabelecida? A ordem mundial, como a gente respondeu aí na questão acima, ficou conhecida como bipolar no período da Guerra Fria. Questão 7. A nova ordem mundial ficou estabelecida após um período histórico bastante intenso que ficou caracterizado por conflitos de ideologias. Como ficou denominada essa nova ordem mundial? A nova ordem mundial, após a Guerra Fria, ficou conhecida como multipolar, ok? Questão 8. Ele dá um mapa aqui, dividindo os países ricos, pensa aí que a Oceania, que é aquele continentezinho ali no finalzinho, no lado direito, pequenininho, por mais que esteja no hemisfério sul, é considerado um continente desenvolvido. E ele pergunta como que ficou